é sobre monergismo de um lado, né? Se o Deus faz o trabalho sozinho para a salvação, ou se o homem participa. O nome técnico disso aí é sinergismo, né? Ou o homem participa do processo de salvação, né? Para que eu seja salvo, precisa de mim? Ou Deus faz o trabalho todo sozinho? E para debater esse tema, estou recebendo aqui, claro, um calvinista e um arminiano. Do lado arminiano, estou recebendo aqui o pastor Jamierson de Oliveira, pastor da Igreja Batista Etnos, em Guarulhos, aqui na Grande São Paulo, diretor do Seminário Batista Livre, e também bacharel em Teologia pela Universidade de Filadélfia, editor da Bíblia Apologética, também trabalhou na Bíblia Missionária, ele é o editor da Bíblia Missionária de Estudo, lá pela Sociedade Bíblica, jornalista, escritor desse best-seller, que é o Arminianismo Puro e Simples, que está na 6ª edição pela Sociedade, pela CPAD, e um amigo de muitos anos, trabalhamos juntos durante muitos anos. Bem-vindo aqui, Jamierson. Muito bem, César. Bom dia, pastor Rodrigo. Bom dia a toda a equipe de produção, a você que está nos acompanhando, né? Tem sido aí ouvinte assíduo. Um prazer, César, reencontrá-lo aqui nesse fórum teológico. A Rádio Musical FM é notável pela sua qualidade de programação, por grandes debates, tem contribuído muito, né, para o saber teológico da igreja brasileira. É um prazer, uma alegria, e aproveito, mando um abraço. Tem muitos alunos do Seminário Batista Livre nos assistindo, também a Igreja Batista Etnos em Guarulhos, que pastoreio. Maravilha, maravilha. Eu já vou falar que de vez em quando eu vou chamar o Jamierson de Chamai, porque o apelido dele é Chamai, e aí Tem toda uma história, né? Eu confundo. Então, beleza. E com a gente também, hoje pela primeira vez aqui na nossa mesa de debate, estou recebendo aqui o pastor Rodrigo, não sei nem se eu vou falar certo, eu até vim com camisa. É mais simples do que parece. O pastor Rodrigo Fornazier, não sei se eu falei certo assim. Fornazier, pronto. Formado em teologia pelo Seminário Presbiteriano Conservador, leciona na Escola de Discípulos da Igreja Edificando em Cristo, com matérias de teologia do Antigo Testamento, Cristologia e Aliança. É pastor na Igreja Presbiteriana Conservadora de Vila Carrão, aqui na Zona Leste de São Paulo. Pastor Rodrigo, bem-vindo, cara. Muito prazer, muito bom estar aqui conhecendo a rádio, conhecendo vocês. E é sempre um privilégio, né, quando a gente pensa num debate, porque é uma baita oportunidade para mim de reavaliar aquilo que eu acredito e ao mesmo tempo aprender aqui com todos vocês. Que legal, que legal. Vamos lá. Jamierson, vou começar contigo então, que eu apresentei você primeiro. Eu acho que pela idade também, acho que você é um ancião. Respeitoso. Apesar da barba ali, né? Então vamos lá. Cara, o homem participa do processo da salvação, biblicamente, você consegue enxergar como essa questão de monergismo versus sinergismo? Muito bem, César. Essa é uma questão que perpassa muitos temas e muitos termos técnicos, né? Você já mencionou dois deles principais dentro dessa discussão. O monergismo como sendo um trabalho único de Deus, né, absoluto, e o sinergismo como sendo uma cooperação ou um trabalho conjunto de Deus com o homem no processo da salvação. O arminianismo clássico, né, que deve ser distinto de pelagianismo e semipelagianismo, porque se notificou por muitos anos associação do arminianismo com semipelagianismo ou pelagianismo. Mas, depois de muitos livros lançados, muita publicação dos livros, né, de arminianos técnicos mais qualificados, o público já entendeu que arminianismo não é semipelagianismo, não é pelagianismo. Então a gente precisa, nesse momento, dizer assim, há um conceito de sinergismo dentro do arminianismo. Eu poderia dizer assim, de forma simples e resumida, que o arminianismo é sinergista. Mas eu preciso qualificar o termo sinergista. Assim como também... Para não confundir com o Pelágio, é isso? Isso, porque o termo sinergista, ele tem variações, ele tem conceitos diferentes, entendimentos diferentes.
sinergismo no pelagianismo é uma coisa, sinergismo no arminianismo é uma outra coisa. Assim como o livre-arbítrio. Quando a gente fala de livre-arbítrio, e esse é um dos espantalhos ou mitos, né, contra o arminianismo, que a principal doutrina do arminianismo é a doutrina do livre-arbítrio. Não é verdade. Né? O Dr. Roger Olson, nos mitos, né, sobre o arminianismo, um best-seller lançado pelo Dr. Roger Olson, um dos maiores historiadores da igreja contemporânea, ele já tratou dessa questão. A principal doutrina arminiana é a doutrina da graça preveniente, da doutrina da graça preventiva. Então, tudo que acontece com o homem, qualquer reação do homem, qualquer ação do homem, qualquer manifestação do homem, não é pelas suas próprias forças, é resultado dos impulsos da graça. E isso distancia significativamente o arminianismo do pelagianismo, do semi-pelagianismo. Então, o conceito de livre-arbítrio, ele também é bastante plural. Né? Você tem um conceito de livre-arbítrio na filosofia, né? Você tem um conceito de livre-arbítrio no pelagianismo, você tem um conceito de livre-arbítrio dentro do próprio calvinismo, e o arminianismo também procura qualificar o que ele entende como livre-arbítrio. Então, respondendo a sua pergunta de forma mais simples, principalmente para quem não é tão técnico, é o público que não está tão acostumado com o assunto. O arminianismo, ele é sinergista, mas ele crê num chamado sinergismo evangélico. Ou alguns autores usam o termo de monergismo condicional. Então eu poderia dizer que o arminianismo é monergista condicional ou sinergista evangélico. E aí eu vou trabalhar essas questões. Monergista condicional, eu quero saber mais sobre isso. Eu quero saber mais sobre isso. Pastor Rodrigo, vamos lá. O homem participa do processo de salvação, como que funciona? Bom, eu vou só destonar um pouco, talvez, dessa questão calvinista e coisa e tal, no sentido de que, se fosse para defender isso a unhas e dentes, né, dentro dessa perspectiva calvinista, certamente seria um pouco complexo, porque você tentar discutir a mentalidade de alguém que formatou alguma coisa é melhor deixar para ele. Então tem os livros, né, já que não dá para ressuscitar os reformadores e coisa e tal. Mas nesse sentido bíblico, eu percebo, através da minha leitura completa da Bíblia, né, não só alguns versos e coisa e tal, é uma leitura do entendimento que abrange toda essa condição do ser humano de queda, né, de morte espiritual. Então, nesse sentido, toda a obra da salvação, ela vem de Deus. E o homem, ele se pega justamente nessa condição de que eu fui tão carregado por essa obra completa de Deus, que, na verdade, eu me vi dentro dessa situação toda. Então, nesse caso, percebo eu, olhando a minha Bíblia, a nossa Bíblia, né, que nós, na verdade, nós simplesmente entramos dentro dessa salvação. Então, não, o homem de forma não... passiva, 100% passiva, mas nada ativa. 100% passiva. Passiva. A resposta que a gente dá ao que a gente tem, eu acho que talvez esse seja um pequeno grau, né, que muda um pouco as nossas ideias, que talvez a fé é o que responde a tudo isso. A gente coloca a fé, eu coloco a fé também como essa obra que o próprio Deus coloca. Então, eu só respondo por uma obra completa na minha vida, né? Então, eu não participo nessa obra total da salvação, porque ela é totalmente uma obra divina, mas eu sou impactado de uma maneira tamanha que aí a minha vida é completamente mudada, que a gente chama de salvação. Chamiers. Você vê que o tema, ele passa desde os primeiros pais sobre essa questão da soberania de Deus e a liberdade humana. Então, nós tivemos pelo menos dois grandes momentos de debates na história sobre soberania e liberdade. Lá nos primeiros séculos, né, com Pelágio e Agostinho, e depois, mais recente, por ocasião da Reforma, com Erasmo e Lutero, né, que também ressuscitaram essa polêmica novamente, esse tema novamente. Curioso, quando a gente cita Agostinho, a gente tem que perguntar quem é o Agostinho do que você está se referindo, né? Tem pelo menos 3 Agostinho aí na história, né? Agostinho quase que pelagiano no começo da sua vida, num segundo momento ele era semi-pelagiano, e o Agostinho velho, ele é calvinista, né?
Mas ele que foi o grande contraponto de Detalhe Pelágio. que ele produziu durante todo esse período aí, cada hora falando uma coisa. Cada hora falando uma coisa. Foi evoluindo, Às vezes ele é será? mais literal, depois ele é 100% alegórico. Depois, Ele trouxe muitas contribuições. Por exemplo, eu citei aqui graça preveniente, é um conceito pensado por Agostinho. Então, Agostinho, ele acaba contribuindo com a ideia de todo mundo na teologia. Ele é um cara meio que onipresente aí, né? Mas, assim, o que aconteceu? Armínio, que empresta o nome aí para, digamos assim, a corrente arminiana, por assim dizer, ele é aquele camarada que nasce num contexto calvinista, reformado da Holanda, mas uma reforma, um calvinismo muito light, muito moderado, que acontecia na Holanda, e ele se opôs, né, àquelas ideias, né, de um calvinismo rígido, radical, que Beza já estava trabalhando, Calvino depois em Genebra e assim por diante. Então, o que acontece? Armínio visitou a teologia dos pais da igreja nessa busca, nessa investigação, e aqui ele descobre algo muito interessante. Radicalmente, todos os pais da igreja, principalmente os pais gregos, eles eram sinergistas em certa medida. Eles entendiam que, soberanamente, Deus convida o homem para reagir, para integrar esse processo da salvação. Então, assim, o homem não responde a Deus pelas suas próprias forças. Então, a gente pode resumir isso numa frase: Deus age, o homem reage. Deus opera, o homem coopera. Né? Porque o pastor Rodrigo aqui mencionou a questão da fé. Esse é o ponto que, no arminianismo, a fé é do homem. A gente não consegue entender como a fé pode ser de Deus. A fé é do homem. Então, se é o homem que tem que ter fé, tem que reagir com fé... Você então, diz que o homem responde. Responde. Uhum. Todo o trabalho é de Deus, mas o homem responde. Exatamente. Por exemplo, ele aceita esse trabalho. O perdão é de Deus, a regeneração é monergista, a justificação é monergista, a glorificação é monergista, mas a fé é do homem. Então, essa pequena parcela é o homem que tem que reagir. É o homem que tem que reagir. E se ele não reagir, ele pode colocar em xeque a sua salvação. Se ele não reage, ele, consequentemente, não herda a salvação. Porque Deus condicionou soberanamente salvar aqueles que crescem em Cristo, no seu Filho. Bom, eu esqueci de falar aqui, mas tá rolando uma enquete lá na página, lá no perfil, no @FM Rádio Musical, FM Rádio Musical. O homem participa do processo de salvação, sim ou não? Já tô Por perdendo. enquanto, mas esses números podem mudar. Muda. 69% estão dizendo que sim, 31% estão dizendo que não, nesse momento agora, tá? Ô, Rafa, depois, quando eu for colocar essa enquete, tinha que aparecer o @ lá do Insta, porque é por lá que as pessoas votam, tá? Então, vai lá no @FM Rádio Musical e vote. Se você gostou desse número e quer engrossar ele, vai lá e vota. E se você não gostou e quer reverter esse quadro, vai lá e vota. Tem milhares de pessoas acompanhando a gente aqui, tanto pela internet quanto pela rádio. Volto aqui com o pastor Rodrigo. Sim. O nosso entendimento, ele parte do Gênesis, né? Da questão da queda, que a gente chama de queda original, o pecado de Éden. E a partir desse momento, quando a gente olha para a estrutura do homem, né? A razão, a vontade, a emoção, tudo isso passa a ter uma inversão de valores. Então, para a gente, eu acho que a grande questão é até onde a queda afeta o homem. E no nosso sentido, na verdade, num sentido que nós ambos concordamos, né? Ela afeta profundamente o homem. Só que nesse caso, para nós, a gente vai olhando essa organização bíblica, né? A narrativa bíblica vai caminhando. Então, por exemplo, quando a gente pega do capítulo 1 ao 11 de Gênesis, a gente percebe que ali é como se fosse uma problemática para todo o enredo bíblico que surgirá de Gênesis 12 até Apocalipse 22. E qual que é o problema? Ora, o homem, ele vive essa condição de morte espiritual. O que o homem faz? O homem, ele tenta construir uma torre para tirar Deus do trono e dizer, louvado seja o nosso nome. Então, a gente se aprofunda nesse entendimento de uma maneira assim que a gente olha e diz, é a condição de morte. E a condição de morte que Paulo fala em capítulo 2 de Efésios e tal, mortos em delitos e pecados e tudo isso. Então, nessa condição de morte, é aquela famosa questão, né? Um morto não tem vontade, um morto não consegue responder.
Então, nesse sentido, nós acreditamos que até mesmo a fé no nosso coração, ela é essa obra divina. Então, tudo se resume a justamente isso, porque a gente não tem a capacidade. Você é supralapsariano? Pode-se dizer que sim. Entendi. Então você quer, por exemplo, que a criança também pode ser perdida aqui agora? Uma criança que... Não, como uma criança. Independente de qualquer coisa? Ela morreu, vai pro inferno, é isso? Sim, não, na verdade todo mundo, né? Nesse caso, sim. Todas as... É que aí a gente já entra na questão daqueles eleição, que são eleitos, né, por eleição. Deus e coisa e tal. Vamos lá, Jamir. Então, essa questão a condição do homem, né? O pastor Rodrigo mencionou a morte, e aqui também está dois entendimentos distintos. Me permita, pastor Rodrigo, essa condição de morte do homem no calvinismo quase que é um aniquilamento. Basicamente é um aniquilamento. O arminianismo vê essa morte não tão radical dessa forma. O mortos em delitos e pecados, você fala? Isso. Uhum. Porque onde que a gente tem que voltar? Tem que voltar lá no Gênesis, capítulo 2, verso 17, Deus disse assim: mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus determinou aqui uma condicional. Essa morte. Vai morrer. Uhum. Aí a gente, no capítulo 3, a gente vai ver que o homem foi e comeu. O que aconteceu com o homem? O homem morreu. Agora, olha que curioso. Capítulo 3, verso de número 8 e 10, vai dizer assim: Deus aparece no jardim, ok? Depois da queda. Versículo de número 8. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim. Como assim? Não estava morto? Como que ele ouviu? Aqui nós estamos falando de morte espiritual. Porque o calvinismo vai dizer que morto não ouve, morto não reage. Ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim na viração do dia, esconderam-se Adão e Eva, e sua mulher, da presença do Senhor. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Então, assim, você vê aqui o cenário da queda. É Deus que procura o homem. Então, a iniciativa é sempre de Deus. Né? Nesse sentido, a gente entende que é a graça preveniente que está alcançando o homem. Há um conceito dentro do arminianismo dessa graça preveniente, como ela tendo freado os efeitos do pecado de tal maneira para que o homem não se perdesse completamente. Então, foi por graça, foi por misericórdia. Tudo é graça, né? A causa da salvação é a graça. Mas é muito interessante, esse é o cenário original da queda. O homem ouve a voz do Senhor. Ok. Vamos lá. Pastor Rodrigo, como é que o senhor explica, já que o homem não pode ouvir, porque morto não ouve, não sei o que lá, como é que o Adão conseguiu, como é que os mortos conseguem ouvir? Sei lá, tem outros textos também, onde Deus fala com as pessoas, tem o Lázaro, que Jesus estava realmente morto, e Jesus fala: Lázaro, vem para fora, e ele ouviu, né, mesmo estando morto. Como é que fica? Essa grande questão, nesse cenário de Gênesis, é justamente esse confronto inicial que daria sentido ao capítulo 3 mesmo, verso 15, né? Aquele que esmagaria a cabeça da serpente, né? Que a gente chama quase o início do evangelho, que aponta para Cristo e coisa e tal. O fato do homem se encontrar nessa condição de morte não significa que o homem não ouve, num sentido salvífico, vamos assim dizer. Mas agora mesmo o senhor disse que ele está morto e não consegue ouvir. Não, ele não responde, mas ele ouve. Ele não consegue responder. Mas ele respondeu. Aqui? Sim, mas... Por exemplo... Ele ouviu e respondeu. Sim, mas esse é o início. Porque se ele não ouvisse, a história acabava aqui, né? Essa é a grande questão. Então, por exemplo, o apóstolo Paulo, quando ele destrincha, né, toda essa questão da queda, né, de Romanos 1 a 3 e tal, ele falou: olha, num certo sentido, o homem sem Bíblia, ele é condenado. Mas, Paulo, ele ouve a Deus? Sim, ele ouve. Ele sabe que existe um Deus criador. Os céus proclamam a glória de Deus. Por 3 vezes o apóstolo Paulo diz: eles conhecem a Deus, mas o fato deles conhecerem faz com que eles rejeitem a Deus, a essa voz. A voz é audível, mas eles não têm a capacidade de responder positivamente. Mas rejeitar é diferente de não conseguir responder. Rejeitar já é uma reação, ou não é? O senhor disse agora, eles ouvem, mas eles rejeitam.
Rejeitar já não é uma reação, dessa vez negativa? Sim. Quem dá uma reação negativa não pode dar uma reação positiva? Esse é o caso. Nessa condição nossa de morte, você sempre é inclinado para não ouvir ou não responder positivamente. Quer falar, Xamã? Então, é aí que entra o sinergismo evangélico, não o sinergismo pelagiano. Porque qual é a distinção? Pelágio entendia que a queda não afetou o homem. Sim. Todo mundo na mesma condição. Absolutamente. De Adão, né? Eu até brinco assim. Para Pelágio, o homem estava são. Para João Cassiano, que é o pai do semi-pelagianismo ou semi-agostianismo, o homem estava enfermo. Então, assim, para Pelágio... Calvino, então, morto. Não, então. Para Pelágio, o homem estava são. Ou seja, o homem pode operar a sua própria salvação. Sim. O João Cassiano, ele entende como está enfermo. Ou seja, o homem toma iniciativa, mas ele não completa a obra. Deus tem que vir ao encontro dele. É a ideia. Deu o primeiro passo e Deus dá o segundo para você. Que é muito popular, né? No meio evangélico. Principalmente Charles Finney é um dos grandes chamados semi-pelagianos, né? E a gente vê muita pregação com essa característica, né? Do apelo. Tal. Para Calvino e para Armínio, o homem está morto. Então, nesse ponto, a doutrina da depravação total ou do pecado original, que inabilitou o homem para qualquer obra meritória de salvação, ela é comum. E ela é exatamente a mesma. Eu até lembro-me num debate no Vejam Só com o reverendo Leandro Lima, do Mackenzie, e ao ele me ouvir fazer a exposição da doutrina da depravação total da perspectiva arminiana, ele olhou assim e disse assim, olha, quão próximo você está da teologia reformada, né? Ele percebeu a similaridade, e é mesmo. Ninguém, César, em termos teológicos, falou tão claramente sobre graça preveniente como Armínio. Por exemplo, eu estou aqui com uma citação de Armínio, né? Ele falando sobre o livre-arbítrio. Olha o que ele diz. Nesse estado caído, o livre-arbítrio do homem para o verdadeiro bem não é apenas ferido, mutilado, doente, dobrado, enfraquecido. Ele está também preso, destruído, perdido. E os seus poderes de quem? Do livre-arbítrio humano, não são apenas debilitados e inúteis. Aí está aqui a distinção arminiana. A menos que seja assistido pela graça de Deus. Mas nenhum poder tem, exceto se for animado pela graça divina. Então... ele abre uma porta. Ele abre esse precedente para que, habilitado pela graça de Deus, você vê aqui, por exemplo, um clássico texto tratado como sendo calvinista, e eu acho que ele é mais arminiano do que calvinista. É João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai não me enviou, e não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Olha que lindo, parece que é calvinista o texto. Mas não tem problema nenhum para o arminianismo. Em vista da graça preveniente, é verdade. Ninguém pode ir de si mesmo, sim, com suas próprias forças. Agora, veja aqui o versículo 64. Olha a sequência do texto, hein? Contudo, há descrente entre vós. Como assim? Se há descrente, é porque existe uma reação humana. Ainda que auxiliado pela graça de Deus, mas há uma reação humana. Aí, se você voltar um capítulo, o João capítulo 5, verso 39 e 40, olha que curioso. Olha outra prova de um sinergismo evangélico. Examinai as escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Amém? Glória a Deus. Olha o versículo 40. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Ou seja, Deus fez tudo. Deus provê salvação. Né? Deus proveu. A gente passa pelaquela doutrina da expiação ilimitada. Tito 2:11, a graça de Deus será manifestada trazendo salvação a todos os homens. Ou seja, Deus proveu suficientemente graça para todos, mais eficientemente para aquele que crê. É a condicional de Deus. Deus estabeleceu o quê? Aquele que cresce no Filho. Então, você está dizendo que o arminianismo está mais próximo do calvinismo do que muitas pessoas pensam. Muita gente pensa. Nesse ponto, sim. O detalhe técnico, né? O detalhe técnico que está aqui é que, como o homem não tem nada, nem na fé ele participa, então ele é um objeto da eleição. Então, Deus tem que, incondicionalmente,
na eternidade, escolher alguns para salvar e deixar o restante para danação eterna. É isso aí. Pastor. Eu acho que quando a gente entra nessa questão, esse é a grande questão para a gente nessa manhã ou qualquer horário que alguém for ter acesso a esse livro, a essa live. A gente olha para esses textos e eu acho que é aqui que a gente começa a trilhar um caminho muito legal, porque se a gente coloca esse tema sobre a estante de uma sistemática, a gente vai ter caminhos distintos. Principalmente quando a gente vai destrinchando, né? Cada um desses entendimentos, a gente vai chegando num lugar muito distante um dos outros. Só que quando a gente olha esse tema e essas abordagens, esses textos, sobre a perspectiva da teologia bíblica, é aí que eu acho que a coisa funciona de uma maneira muito boa, porque dentro dessa perspectiva, você olha no mesmo texto essa coisa, vocês ouvem a minha voz. Não, mas espera aí, vocês não querem ouvir a minha voz. E isso é fantástico dentro desse nosso debate, porque duas ideias aparentemente contraditórias, numa sistemática, ela divide. Mas na teologia bíblica, não. Duas ideias contraditórias, elas convivem entre si. Então, em que sentido eu digo isso? Você tem um Jesus, por exemplo, nesse caso, que diz: o Pai já enraizou a salvação na eternidade. Vocês estão na minha mão, mas vocês não querem vir a mim. E esse aspecto é muito interessante. Eu estava lendo ontem, né, um texto de Apocalipse 17, o verso 17, ou melhor, o capítulo 9, verso 20 de Apocalipse, e olha só o que a gente tem aqui. É lógico que tem todo um debate Apocalipse do tempo e coisa e tal, mas isso aí é uma outra questão. Mas olha só, o restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos, eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra, madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos roubos. Então, é fantástico. E é por isso que quando eu começo tem que ver aí que nesse texto que o senhor está apresentando de Apocalipse, em específico, não tem um chamamento de Deus ao arrependimento ali acontecendo. Então, eles não se arrependem diante da própria grande tribulação. Então eles estão no meio da grande tribulação e o sofrimento não amoleceu o coração deles. Continuou duro. Então, não sei se dá para usar como exemplo de Deus chamando e a pessoa endurecendo. Então, eu acredito que sim. Porque eu acho que Apocalipse é o contexto de João, né, 6:64, há descrentes entre vós. Então, o incrédulo, ele pode permanecer. Aí a gente também toca um outro ponto do debate, que é se a graça pode ou não ser resistida. Né? Então, assim, nós estamos vendo aqui que a graça está sendo resistida, do ponto de vista arminiano, por essas pessoas que Jesus está alcançando. Né? É aquela ideia de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis juntar debaixo das minhas asas, como a galinha faz com seus pintinhos, e vós não quiseste. Eu quis, mas vocês não quiseram. Ou seja, o ato de Jesus querer é graça preveniente. Sim. O ato do homem não querer resistir é a liberdade humana, embora auxiliado pela graça, ele resiste. Esse texto que o Shammai... Eu tenho que fazer um intervalo agora, mas esse texto que o Shammai trouxe, de Mateus 27, sei lá, acho que 27 não. 23, 40 e pouco. 23, 37. 23 alguma coisa. Esse texto aí, tipo, Jesus está dizendo, eu quis juntar vocês, né? Eu quis. Ele é Deus, então ele quer. Né? Mas vocês não quiseram. Então, como responder um argumento desse, tão bíblico, né? Tão textual? Jesus disse, eu quis juntar, mas vocês não quiseram. Né? Se o homem não tem vontade, como ele consegue rejeitar se Jesus quis, né? Como é que funciona essa questão? Se você ainda não votou lá na enquete, vai lá no @FM Rádio Musical e vote, deixe seu voto lá. Pastor Rodrigo, volto contigo. Responsabilidade humana. Quando a gente olha para textos como esse, nada mais é do que um texto que nos fala sobre a responsabilidade humana de responder o que praticamente não dá para ser respondido quando a gente coloca a discussão dentro da sistemática. Então, por exemplo, esse é um texto que Jesus está falando com os fariseus. Mas quando a gente olha, por exemplo, o capítulo 24, você vai ter o sinal, né, do final dos tempos. Tempos dramáticos e tal.
Logo em seguida, Jesus começa com um monte de parábola dizendo, fiquem atentos, vigiem. Ele está falando para os discípulos. Ora, se você tem um texto que está dizendo a todo momento estejam vigilantes, é porque existe algum perigo. Ah, mas isso é contraditório. Não. Como é que resolve isso dentro da perspectiva nossa, mais reformada, vou assim dizer? A gente não consegue. Mas a gente sabe que essas duas vertentes, para a nossa dialética, elas conversam juntas. E talvez eu poderia dizer aqui... Não, eu não entendi, então. Eu não entendi qual é a resposta lá. Jesus quis ajuntá-los ou não? E eles responderam não a Jesus? Como é que... Essa responsabilidade humana de responder. Embora eles estejam inclinados sempre para o mal, existe essa responsabilidade. O Apocalipse, dentro dessa perspectiva, ele sempre trabalha numa questão de que a condenação é uma retribuição a negar a graça. Rodrigo, mas isso é contrário ao que se entende de eleição, de conversão, da nossa linha. Uhum. Não. Porque, embora pareça, eu volto a dizer que eu bato nessa tecla, duas ideias que parecem contraditórias, elas convivem de uma maneira dialética. Chama, Gemerson. Muito bem. Infelizmente, pastor Rodrigo, não dá para fechar essa conta, né? Da perspectiva calvinista, não pode se falar de responsabilidade onde não há liberdade. Então, isso aqui é uma questão básica, né? Se a pessoa não tem um mínimo grau de liberdade, então ele não pode ser responsabilizado. E aí a gente leva o raciocínio, a lógica calvinista, a uma oferta não sincera da salvação. Uhum. E assim, quando Jesus, a pergunta que surge aqui é, quando Jesus quis, ele quis de verdade, ele era sincero nesse seu desejo? Se ele não era, é um problema. É um problema moral. Com certeza. Se ele era, como é que o homem não reagiu livremente? Uhum. Então, por isso que eu sempre digo, a estrutura doutrinária do calvinismo não fecha essa conta e joga, na verdade, o déficit para Deus, para o mistério. Para o mistério. Então, mas a Bíblia responde isso aí. Por exemplo, 2 Coríntios capítulo 6 e verso 1, olha o que Paulo vai dizer. E nós, na qualidade de cooperadores com ele está falando de Deus, também vos exortamos a que não recebeis em vão a graça de Deus. Então a resposta arminiana para o fato dos judeus, para Jerusalém, não querer, veio para os que eram seus e os seus não receberam, é porque eles receberam a graça de Deus em vão. Mas e se eles recebem positivamente, é mérito deles? Não, porque eles foram auxiliados pela graça. A graça de Deus já foi dada. O desejo de Deus, lá em 1 Timóteo 2:4, o desejo de Deus é que todo homem se salve e chegue ao pleno conhecimento da verdade. A pergunta que se faz aí é, esse desejo de Deus é real, é honesto? Ou Deus está brincando, é um teatro de marionete? Pastor Rodrigo. Então, a gente olha para isso... Não, primeiro, se for uma pergunta para ser respondida, é óbvio que não, né? Deus tem toda essa questão. Mas o complexo, ou talvez o que gere uma discussão nesse sentido, e uma discussão que a gente não consiga fechar a conta, né? Como muitas vezes é colocado, de fato, pode ser, porque aí a gente fala assim, ok, existem algumas coisas que eu não entendo, que a gente não consegue conciliar, mas Deus, ok. Mas talvez a grande questão que a gente olhe para isso é que cada carta tem o seu contexto e a sua necessidade. Então, por exemplo, numa carta que Paulo escreve sobre isso, a igreja de Corinto é uma igreja complicada. É uma igreja extremamente complicada, vivendo uma carnalidade assustadora. E aí o Paulo começa, vocês são santos e tal, a posição e tal. E ele coloca isso num contexto para dizer o quê? Não neguem a graça que está sendo trazida a vocês. Aí você olha, por exemplo, para a igreja de Éfeso, que Paulo começa com aquela doxologia maravilhosa, né? Dizendo predestinados, eleitos, todas aquelas coisas que a gente se assusta geralmente. Por que ele diz aquilo? Para gerar uma discussão, um debate, para ficar... para trazer uma segurança para uma igreja?
que estava sofrendo sempre os dilemas que toda igreja sofre. Então, nesse sentido, eu penso que quando a gente entra numa questão como essa, da responsabilidade humana, esse é o chamado ao evangelho. E quando a gente entra nessa questão da segurança, né, dessas doutrinas que aparentemente não fecham, é para trazer uma segurança da nossa fé. Então, mas aí o apóstolo Paulo vai escrever, como o senhor disse aos Coríntios, dizendo, não neguem a graça. É possível negar? É possível quando você não vive a graça dentro da sua santificação. Nesse sentido, sim, porque aí não apagueis o Espírito, não se encham do Espírito, né? Aí a gente entra nesse outro bloco, que é aí que é essa coisa, a resposta prática, né? Da salvação. Por isso nós trabalhamos, eu disse inicialmente, que a primeira doutrina do arminianismo é a doutrina da graça preveniente. Porque é a graça de Deus que dá condição, que gera condição no homem, né? E não há incompatibilidade entre responsabilidade humana e soberania de Deus. O calvinismo tem um problema com isso, em harmonizar essas duas verdades, e nós não temos. Porque Deus acho que quando se tem um conceito de soberania elevado, você não limita a soberania de Deus a essas coisas que Deus predetermina. Então, assim, é tão incompatível essa tese calvinista, né? Não conseguir conciliar. Outra pergunta que a gente pode fazer nesse contexto, como prova de que não há incompatibilidade entre liberdade e soberania. Porque o próprio calvinismo admite, né, Calvino e os principais proponentes do calvinismo, que o homem, Adão, tinha livre-arbítrio. E a pergunta que a gente faz sempre, nunca um calvinista me ajudou a entender. Então Deus não era soberano no Éden? Porque se o homem e o livre-arbítrio de Adão era um livre-arbítrio qualificado, um livre-arbítrio pleno. Um livre-arbítrio pleno. Sim. Né? Um livre-arbítrio pleno. Ele poderia, ele não estava nem ainda sujeito à queda, ou com a consequência da queda. Então Deus não era soberano no Éden. Então nós não vemos compatibilidade entre responsabilidade humana e soberania de Deus. Porque Deus soberanamente contemplou esse cenário, permitir que o homem respondesse à graça. Então a resposta ao programa, né? Não sei quanto tempo a gente tem, mas a resposta ao programa, se o homem coopera, sim, auxiliado pela graça de Deus, sim. A gente não responde, arminiano não defende que o homem, 50%, Deus faz metade, o homem faz metade, Deus depende do homem, se o homem não fizer, Deus não faz, Deus está refém. Não, nada disso. Nós entendemos que qualquer reação do homem, e aqui eu pontuo essa reação, é na resposta ao evangelho, com a fé, manifestando a fé, porque a fé é do homem, não é de Deus. Quem crê é o homem. Okay. Pastor Rodrigo. E nesse caso nós acreditamos quase nisso daí, mas a gente coloca a fé também como sendo essa perspectiva que Deus nos dá. É simples assim. Eu não sei se caberia aqui, e quando a gente se encontra com, por exemplo, textos, né, que falam sobre eleição, selados pelo Espírito, como é que o arminianismo ele lida com isso? É uma pergunta sincera. Sim. É com a presciência. A eleição, o arminianismo ensina predestinação, ensina livre-arbítrio, ele ensina a soberania de Deus, ensina a eleição, mas 1 Pedro 2:1. 1 e 2. A abertura, né? 1 e 2. Capítulo 1, versículo 2. Tá. Eleitos segundo a presciência de Deus. Então, a presciência, talvez tema de um outro debate para a gente discutir isso, que é muito interessante, né? Então, a eleição se dá pela presciência de Deus. Aquilo que Deus conhece a história, Deus é atemporal, então ele elege aqueles que ele condicionou. Agora, tem textos realmente difíceis, né, para resolver, como Romanos 9 e tal. Nós não simplificamos. Nós apenas tentamos trabalhar com os textos de forma harmônica. Né? Não tem como você não reconhecer responsabilidade humana. E para a responsabilidade humana existir de verdade, não ser um fake news, tem que existir liberdade. Bom,
Infelizmente, nosso tempo é curto demais. Eu vou deixar aqui 1 minuto e meio, 2 minutos para cada um de vocês responderem. Eu comecei com o Jamier, vou concluir com o pastor Rodrigo. Pastor Rodrigo, um privilégio te receber. Imagina, 1 minuto e meio aí para o senhor concluir a sua consideração final. Certo. Eu diria que existem 4 pilares que a gente considera, né? Carregando agora dentro dessa nossa discussão, essa vertente calvinista, que é essa soberania de Deus como existente. A soberania de Deus, eu creio que todos nós concordamos com isso. Claro. Mas também penso na salvação pela graça, pela fé. A salvação que a graça nos faz, nos coloca, né, nessa nossa nova condição de vida. Penso também nessa responsabilidade humana. Não negamos isso, porque senão seriam os fantoches aí colocados. E também entendemos que toda essa discussão, ou essa obra, ela gira em torno dessa segurança da salvação em Cristo, né? Porque carregados por essa obra tão completa, isso traz uma segurança para a gente. E também digo, eu acho importante ressaltar isso, que quando a gente prega na nossa igreja, a gente não termina o sermão assim, se você for eleito, você vai responder. Não, a gente prega igual. Existe uma responsabilidade daqueles que estão diante de nós de responder. Então, responderia e diria isso, né? Esse é o momento que eu posso mandar um abraço também para minha esposa. Opa, aproveita. Um abraço para minha esposa, minha filhinha, minha igreja, todo o pessoal que está aí. Quem quiser conhecer sua igreja, suas redes sociais, seu trabalho, como é que funciona? Eu sou da igreja, né? O pastor da Igreja Presbiteriana Conservadora da Vila Carrão. Tá no YouTube, tem no Instagram e tal. Como é que acha ela no YouTube? Tem que colocar... Se colocar IPC, né? Que é Presbiteriana Conservadora. Da Vila Carrão e tal, você já acha. Legal. Já acha. Maravilha. Pastor Jamierson, suas considerações finais. Muito bem. 2 versículos para eu deixar aqui você pensando. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. E Mateus 11:28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, 2 cenários de um convite a um homem, e só pode ser um convite sincero, e para que ele responda, ele precisa ter liberdade, auxiliado pela graça de Deus. Tá? Eu quero agradecer, César, mais uma vez, uma alegria conversar com o pastor Rodrigo. Diálogos assim são sempre muito produtivos. Eu brincava com ele ali na sala de espera, a gente pode dar uma trombada no jogo, mas não vale carrinho, né, por trás, né? Então tá muito legal esse bate-papo. Eu quero convidar você a conhecer o Seminário Batista Livre, que é um seminário de teologia em Guarulhos. Temos cursos à distância, curso presencial. Então, se você quiser conhecer melhor, procure Seminário Batista Livre nas redes sociais ou me procure. Tem propagandas do seminário nos meus perfis, tanto no Instagram quanto no Facebook. Agora, César, olha que legal. Você está sendo ouvido aqui na Itália. Que então, o pastor Samuel... Os seus parentes lá que são italianos. Isso, são brasileiros, né? Estão na Itália. Estão em Vicenza, na Itália, no norte da Itália. Que legal. Amam o teu programa. O pastor Samuel já me mandou um alô aqui. Um abração aí, pastor você Samuel, mandasse um abraço. Pessoal que aí da Itália acompanhando a gente. Deus abençoe. E se me permite... A gente tá chique, você, né? Eu venho de camisa de manga comprida. Pessoal, olha, conheçam, tá? Conheçam o livro Arminianismo Puro e Simples. Qualquer livraria do Brasil, virtual ou física, você vai encontrar. E sempre uma alegria estar aqui com você. Suas redes sociais, você tem o quê? Facebook e Instagram. O meu nome é um nome muito especial, né? Eu fui eleito com esse nome, Jamierson Oliveira. Seu nome é muito o quê? Um nome especial. Especial. Jamierson. Lá no Mato Grosso falou outra coisa, quando fala uns nomes assim. Não é César com S, né? Isso aí. Seu nome é Jamierson. O que é? O único normal aqui sou eu. É verdade. Você é o único comum aqui. Nós somos especiais. Eu tinha muita pena do Jamierson, porque ele chama Jamierson, a gente se conhece desde a década de 90, final da década de 90. Aí conversando com ele, eu falei assim, aí eu descobri que, na verdade, cara, ele tá bem na foto, porque os irmãos dele são piores. Vamos encerrar o programa? Como que é o nome? Fala o nome de um Isso irmão. Só se você me convidar de novo. Fica essa pendência aí. Não, fala o nome de um irmão aí. Vou entrar no seu Instagram pra vou procurar. esperar vocês me convidarem novamente aí com esse segredo aí pra revelar. Mas é isso aí. Um abraço ao Chamai, um abraço ao Rodrigo, Deus abençoe a todos vocês também que acompanharam esse programa. Se você ainda não fez a sua inscrição no curso Fundamental em Teologia da FTB,
A hora é agora, são 6 parcelas de R$ 99 e você recebe esse material em casa, tá? A mensalidade do curso é R$ 25, é ridículo, é tão ridículo, dá até vergonha de falar, dependendo, tá? Então é só R$ 25 por mês no boleto. Então, para você que quer saber mais, quer se inscrever, me chama aqui no WhatsApp. O WhatsApp é 990076844, 011 aqui em São Paulo, 990076844, 011 990076844. Quero mandar um abraço hoje especial pro pessoal do YouTube, que fica bombando aqui no YouTube. De vez em quando eu dou uma atenção, de vez em quando eu brinco, de vez em quando eu faço alguma coisa aqui. Então Deus abençoe a todos vocês aqui do nosso canal do YouTube. E não saiam dessa live sem deixar o seu like, né, para fortalecer o nosso canal aí no YouTube. Então dá um like aí. Se você gosta, se você não gosta, dá um joinha pra cima, se você gosta pra baixo, você faz alguma coisa, né? Dá um dislike aí, não tem, mas o canal do hater, o canal do César já tá muito grande. Curta o meu canal lá, tô só com 3.000 pessoas no YouTube. É o inimigo se levantando. Então o meu e o do Jamierson. Pronto. Como é que é o seu canal, Chamai? Jamierson Oliveira. Jamierson Oliveira. Então, pronto aí. Tá aí o Jamierson, um assembleiano que virou batista e que é um batista muito legal, que lá tem a igreja Batista Etnos aqui em qual que é os dias de culto lá? De quarta-feira às 20 horas e domingo às 18h30. E na sua igreja, quais são os dias? Quarta-feira às 20 horas, domingo 5h30 escola dominical e 7 horas o culto. Então, bem parecido. Fico por aqui. Valeu, Rafa. Deus abençoe. Valeu, Elaine. O que você quer falar? Enquete. Coloca a resposta aí. Vamos ver o que virou. 60 mudou? Não, mudou não. Subiu 3% no meu. O seu subiu? Então tá bom. Já subiu. Melhorou. Então tá bom. É isso aí. Deus abençoe todos vocês. Vem mais vezes. Deus abençoe todos vocês. Eu fico por aqui. Às 14h tem o programa Crescendo na Fé. Tudo isso muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Você ouviu Debates na Musical FM. Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast. Basta digitar Debates Musical FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify, Deezer e outros tocadores da Apple e Android. Musical FM.